Parte 2. Nessa manhã foi a parte 1. Agora nós vamos para a parte 2. Definindo as chaves do reino. Eu creio que vocês estão começando a entender como e por que é importante para nós aprendermos sobre essas boas novas do reino de Deus. Eu iniciei nessa manhã com uma ilustração, e essa ilustração tem a ver com... Se você já teve uma chave na sua casa, mas você não conseguia lembrar que fechadura ela abria, então você realmente estava com uma chave que era inútil para você. E eu creio que todos já passamos por isso, pelo menos os que têm várias chaves, certo? Eu lembro de uma vez que antes de eu ir para casa tinha uma chave no meu carro. Eu não sei de onde é essa chave, até hoje. Então eu tinha a chave, mas ela era inútil para mim. Ora, essa ilustração é bem viva porque ela descreve o que acontece com pessoas religiosas. Pessoas religiosas têm chaves. Elas estão nesse livro. São um monte de chaves. Mas ter chaves e saber como usá-las ou para que elas servem é outra coisa. Então, ter as escrituras e não saber como elas funcionam para destrancar as riquezas que Deus tem guardado para nós é tão ruim quanto não ter nenhuma chave. Alguém disse para mim, aquele que não lê não é em nada melhor do que aquele que não consegue ler. A mesma verdade para aquele que tem a chave não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não tem a chave se ele não sabe para o que serve a chave. E assim os líderes religiosos dos dias de Jesus tinham esse mesmo problema. Cristo disse especificamente para eles, vocês conhecem as escrituras, mas vocês não conhecem o reino de Deus. O que significa que eles tinham as chaves. Eu quero rever rapidamente onde nós paramos. Nós começamos com uma passagem que sugere e enfatiza a importância do reino de Deus. No capítulo 4 do livro de Lucas, Cristo nos disse por que ele veio. Ele disse, eu preciso pregar as boas novas do reino de Deus para outras cidades também. Por quê? Porque é por isso que eu vim. Eu acho que é importante nós lembrarmos disso nessa noite. E a ênfase dessa passagem e desse versículo é descobrir o propósito da vinda de Jesus à Terra. Observe o que ele mesmo disse. Ele não veio realmente para o Calvário. Ele não veio para a ressurreição. Ele não veio para operar milagres. O alvo dele não eram essas coisas. Elas foram meios para atingir um fim. Qual foi o fim da sua vinda? Ele nos diz. Qual foi? Pregar o evangelho do reino de Deus. As boas novas de Deus. Foi para isso que ele veio, diz ele. Então a vinda dele foi motivada por trazer o reino para os homens. A segunda passagem que nós lemos está em Lucas 2,32 e ela diz: Não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Porque a vosso Pai agradou dar-vos o quê? O reino. Outra passagem que nós lemos, Mateus 25,34, é importante nós revisarmos ela por causa daqueles que tiveram que trabalhar nessa manhã. Eles não ouviram isso, certo? Nessa passagem, em Mateus 25,34, ele diz, é Jesus que está falando, Vinde, benditos de meu Pai, recebei a vossa herança, ele diz, que é o reino de Deus. Então ele prossegue dizendo que esse reino é a sua herança. Por quanto tempo? Desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que o reino existia antes da terra. Que o reino foi dado a você antes da terra e foi por isso que ele fez a terra. A terra teve de ser criada a fim de que você alcançasse o teu desígnio em relação ao reino. Deus queria que o seu reino, o seu governo se manifestasse num planeta visível. Então primeiro ele criou filhos em espírito, depois Deus lhes dá a responsabilidade e depois fez o território para isso. Então os céus e a terra realmente foram criados. O céu físico e a terra física, de modo que Deus pudesse levar a cabo, através de seus filhos, o desejo do seu reino. Então a razão pela qual Cristo veio foi para restaurar para nós a herança que sempre foi nossa. Há quanto tempo o reino pertence a vocês? Desde a fundação do mundo, isso é importante. Então Cristo realmente veio. A nossa herança não é o Calvário. A nossa herança não é nem mesmo a ressurreição. O Calvário, a ressurreição, o sangue, todas essas coisas sobre as quais nós falamos tanto, não são realmente as boas novas. Elas são um meio ou processo para se alcançar as boas novas, que são o reino de Deus. Vamos ver novamente outro versículo, em Apocalipse 9:10. Bem, Apocalipse é o último livro da Bíblia e ela culmina com a realização total do programa de Deus. E você vai encontrar nesse versículo, Deus diz no final que Ele fará de nós um reino de sacerdotes para servir o nosso Deus. E eles vão servir aonde? Eles vão reinar sobre a terra.
Mas olha isso, ele não diz que eles vão cantar na terra, ou dançar, ou bater palmas. Ele diz que nós vamos fazer o quê? Reinar. Onde? Na terra. Então, o nosso destino é a terra. Ora, as pessoas religiosas dizem, o nosso destino é o céu. Não, o nosso destino final é a terra. Porque esse foi o desígnio original. Domine o homem sobre o quê? Os peixes, os pássaros, o gado, sobre toda a terra. Então Deus criou o homem à sua própria imagem e abençoou o homem. Ele disse o quê? Dominai sobre os peixes, pássaros, o gado e a terra. Em outras palavras, o plano original de Deus foi a terra, e o seu plano final será a terra. Ele vai fazer aquilo que sempre quis. Tudo que está entre Gênesis e Apocalipse é um programa, propósito eterno. Não é a questão principal. Então aqui nós descobrimos que o desejo dele é que nós voltemos a governar a terra. Ora, também é importante nós sabermos, nesse próximo versículo nós falamos sobre a lei e os profetas. Lucas 16,16 diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, desde João, as boas novas do reino têm sido pregadas. Isso é importante porque ele está dizendo que até João, o reino não era a ênfase, mas depois de João, esse se tornou o foco de Deus. Então João é o profeta mais importante da Bíblia. A propósito, Jesus disse de João, não há maior profeta nascido entre os homens. Por quê? Todo profeta antes de João falou sobre a vinda do Messias. João, na verdade, falou sobre a sua vinda e depois o apresentou. Então João foi o maior profeta no sentido em que ele foi o mais privilegiado. Porque ele não apenas disse que ele estava chegando, mas ele literalmente pôde apresentá-lo pessoalmente. Bem, ele prossegue dizendo, quando esse reino for pregado, muitos se esforçarão para entrar nele. Em outras palavras, as pessoas o querem quando elas o compreendem. Quando eu estava em Londres, há umas 2 semanas atrás, falando sobre esse reino, eu estava compartilhando rapidamente com eles o porquê as pessoas não vinham a Cristo. E eu peguei esse ensino novamente quando eu estava falando com o Mário Henrique há 2 dias atrás. Nós estávamos conversando sobre essa outra igreja. Eu estava falando da igreja que a Bíblia diz no capítulo 9 de Mateus, Cristo diz, a seara está o quê? Madura, abundante. Ora, observe, para quem ele está olhando? Para a humanidade e para os judeus. E há 2000 anos atrás o que ele disse? Que os campos estavam prontos para a ceifa. Isso quer dizer que nesse momento a seara deve estar apodrecida, fedendo. Sabe, se vocês deixam maçãs ou mangas e não colhem elas, você sabe o que acontece, certo? Elas caem, começam a apodrecer, e depois ficam moles, e depois começam a cheirar mal. Em outras palavras, aquilo que tinha um cheiro tão bom começa a feder. Sabe por quê? Porque a seara estava madura, mas você não a colheu. Ora, Cristo diz, ele olha para as multidões, no capítulo 9 de Mateus, versículo 13, e ele as vê como ovelhas sem pastor, então ele diz o quê? Ele diz, eles são como ovelhas sem um pastor. Então ele vira para os discípulos e diz, a seara é grande e está madura. Então aquele versículo termina desse modo. Portanto, não vá para a seara, vá para o Senhor da seara. Senhor quer dizer o dono. E peça a ele que envie trabalhadores. Em outras palavras, não vá para a seara, vá ao Senhor. E deixe que ele envie você, se ele quiser. Para, a última declaração diz, a seara dele. Existem 2 coisas aqui. Ele é o Senhor da seara, que quer dizer que ele é o dono dela, e que é ele que reivindica os homens da sua seara. O que significa que toda pessoa não salva sobre esse planeta, quer ela seja budista, hinduísta, muçulmana, shintoísta, cientologista, unitariana, múnida, aceitamun, não importa quem ela seja, rastafariana ou ateísta, eles já estão maduros para Deus. Ora, o que é surpreendente é que ele disse que a colheita está pronta. Então ele não está tentando amadurecê-las para você. Elas já estão prontas para serem colhidas, mas qual é o problema? Eu não tenho trabalhadores. A qualidade das pessoas para alcançá-las é muito escassa. Qual é a importância disso sobre o que nós estamos falando? Ele diz aqui que aqueles que compreendem o reino se esforçam para entrar nele. As pessoas o querem quando elas o compreendem. O que significa que se elas não estão correndo atrás de algo que nós temos, elas teriam o que Deus nos disse para obtermos. Sabe o que eu acho incrível? Toda vez que eu falo sobre o reino para alguém, não importa no que elas acreditam antes disso, elas ficam animadas com isso. Vocês sabem por quê? Deixe-me dizer por quê. Porque o reino responde ao problema número 1 do homem. Eu sei qual é. O problema número 1 do homem, vamos repetir mais uma vez, é que ele não controla as circunstâncias. Esse é seu problema número 1.
Nada deixa você mais desamparado do que quando o médico diz a você: eu não posso fazer mais nada por você. Como você se sente? Não há nada pior do que quando o banco diz: o seu crédito não é suficiente, nós não podemos te dar o dinheiro. Você se sente abandonado, não é? Não há nada pior do que quando o camarada diz: você não conseguiu um emprego, obrigado por ter vindo. Você experimenta esse abatimento na vida quando você não consegue controlar as circunstâncias. Bem, o reino dá a você poder sobre as circunstâncias. Deixe-me colocar isso de outra forma. A razão pela qual as pessoas procuram uma religião, não importa qual tipo de religião, é porque essa religião promete a elas poder sobre as circunstâncias. Qual é a circunstância mais desamparadora que nós temos na vida? A morte? Essa nós não podemos impedir, então todas as religiões tentam oferecer a você alguma explicação de como você pode vencer a morte. Mas o reino de Deus não dá a você somente o poder para superar circunstâncias nessa vida, mas também na vida após a morte. Porque Cristo foi o único que provou que isso pode ser feito. Sabe, Buda nunca voltou. Maomé nunca voltou. Eu aprecio Maomé. Eu leio o Alcorão e 90% do que está nele é do Velho Testamento. Então pelo menos eu estou dando o crédito de ter uma fonte proveniente de outra boa fonte. Eu aprecio os hindus. Eles têm 600 milhões de deuses. Então um deus coloca outros de lado. Mas nenhum marajá jamais ressuscitou dos mortos. Então eles ainda não têm certeza de que eles podem controlar as circunstâncias da morte. É por isso que a ressurreição é tão importante para o mundo. Porque Cristo não apenas mostrou que nós podemos vencer a pobreza, a carência e os elementos como o vento e o oceano, mas ele também demonstrou autoridade sobre as doenças. Ele curou as pessoas, autoridade sobre os demônios, e ele os expulsou. Mas ele também tinha autoridade, ele disse: eu vou para o túmulo, eu vou voltar para mostrar a vocês que eu também tenho poder sobre essa circunstância. É por isso que o reino é tão maravilhoso. O reino nos promete poder e vitória sobre as circunstâncias. Isso tem a ver com o quê? Domínio. Mas nesse momento, o nosso problema é que nós não entendemos a mensagem. Então vamos falar novamente sobre o que é o reino, rapidamente. O reino inclui... Essa lista não tem fim, mas eu vou dar a vocês alguns dos elementos básicos do reino. E essa foi a pregação de Cristo. Primeiramente, o reino tem uma chave, isso é soberano. Em segundo, ele deve ter um território, uma área onde ele tem influência e regras. Em terceiro, um reino deve ter cidadãos. Bem, eu quero que vocês notem que esse reino, sobre o qual nós estamos falando, tem sido mal compreendido e transformado numa religião. Jesus odiava a religião. Ele é o maior opositor dos líderes religiosos e ele continuou. Eles foram os únicos contra quem ele proferiu os seus ai de vós. Vocês se lembram? Jesus nunca disse um ai de ti para um pecador. Mas ele ameaçou os líderes religiosos porque a religião reduz os cidadãos a membros de organizações religiosas. Um reino não tem membros. A igreja tem membros, grupos religiosos. É como clubes de vários tipos, um monte de clubes dos quais nós não tornamos membros. E assim nós não experimentamos a realidade da vida do reino porque nós somos membros religiosos.